Olhando para o ciclo microeconômico das empresas aqui no Brasil, cara, é fantástica a nossa história. Olhando para frente, a gente realmente está na contramão do mundo. Enquanto você vê, olhando para os resultados das empresas nos Estados Unidos, elas podendo entrar numa fase de desaceleração, aqui no Brasil tem espaço o quê? Para as empresas continuarem crescendo. Então, quando você olha a foto hoje aqui do Brasil, digamos que ela está muito bonita. Empresas sinalizando que vão crescer à frente, a inflação, digamos ali, controlada, o PIB brasileiro aí vindo com tudo. O problema é quando a gente tem um cenário hoje que a gente está numa iminência, né? Depois aí da inflação nos Estados Unidos está convergindo para a meta, de que o Fed finalmente ele vai conseguir baixar as taxas de juros. Só que a grande dúvida que hoje existe para o mercado é... Qual um cenário, assim, pra gente, das relações, assim, fala um pouco de Brasil, né, qual a visão de você, e das principais economias, principalmente ali a China, Estados Unidos e Europa, pra gente saber que pé que a gente tá e, enfim, quais as perspectivas são boas ou não. Vamos lá. Bom, acho que em termos de mundo, né, o que a gente acompanha, de maneira assim simplista, acho que o objetivo aqui não é fazer uma análise aprofundada. Novamente, eu sempre tenho essa cabeça, né, de simplificar ali para jogar informação simples e direta. Acho que eu começo com China, em que acho que desde 2020 a China ela vem mudando, né, a sua matriz econômica. Já dizia ali, né, o Xi Jinping, 2020, 2021, que ele queria promover o quê? A prosperidade comum. Então, se ele quer promover a prosperidade comum, significa dizer que ele quer mudar o modelo econômico da China, tirar aqueles setores mais especulativos. Quais são esses setores mais especulativos? O imobiliário e o mercado de ações. Não por menos, né, você teve, nos últimos anos, né, o mercado imobiliário cada vez mais na China se deteriorando e as ações chinesas recentemente nas suas mínimas ali nos últimos, 10, 15 anos. E isso tem um preço, né, Guilherme? O que é o preço dessa nova matriz econômica para a China? Na China não existe previdência social. Sim. Como que o chinês faz poupança? Ou ele investe em ações, ou ele compra imóveis. Uhum. O que está acontecendo hoje? O setor imobiliário e o mercado acionário lá nas mínimas. Uhum. Ora, se eu não tenho previdência, ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã, e todas aquelas minhas economias, se eu tinha X, hoje eu tenho X menos 50%, X menos 60%, o que eu vou fazer? Eu vou consumir menos. Então vejo que o preço que a China está pagando hoje, nessa mudança de matriz econômica, é que hoje, muito diferente do mundo há alguns meses aí atrás, o problema da China é a inflação, é crescimento econômico, né? Se a gente fala que a inflação aqui no Brasil, no mês está rodando ali a 0,3, 0,4, hoje saiu o dado recente dos Estados Unidos, está a 0,2 no mês contra mês, essa é a inflação da China no ano, 0,2%. Então eles têm um problema grave em termos de conseguir passar uma mensagem para o mercado de que eles vão manter aquele nível de crescimento econômico da China nos últimos anos, porque o chinês simplesmente ele não quer consumir. Uhum. A poupança dele, a previdência dele está valendo metade do que valia há alguns anos. Então isso acaba gerando uma crise de desconfiança muito grande. Não acho que esse problema é algo que se resolva da noite para o dia. Então acho que como consequência disso, o que a gente já está vendo e vai continuar vendo? Preços de commodities lá embaixo. Né? A China exportando deflação para o mundo. A China não passando nenhuma perspectiva de crescimento econômico. Se você olhar a balança comercial hoje da China, o pouco do resultado que ela tem é o quê? É exportação. Ela uns estoques lá em cima e jogando produto no mundo. Produto no mundo porque lá internamente ninguém quer consumir. Então, China, que poderia ser uma vertente importante de crescimento para o Brasil, não é daí que a gente vai tirar crescimento econômico para os próximos anos. Não por menos a gente viu o resultado e a contribuição do agro do Brasil para o PIB, que está sendo muito negativa e muito diferente do que a gente teve em anos anteriores. Então, China acaba sendo esse problema, esse grande desafio. Quando a gente olha para Estados Unidos, a gente vê algo que nunca aconteceu na história econômica. Se a gente parar para pensar. Que começa lá na pandemia, em que o Fed já tinha taxas de juros baixíssimas, estimula a economia, né, com o famoso helicóptero de dinheiro, política fiscal extremamente expansionista, né? Afinal, a gente está falando hoje dos Estados Unidos, que está com um nível de dívida recorde, que nunca aconteceu na história,
e que todo esse crescimento econômico, inflação que a gente teve, foi através do quê? Da impressão de dinheiro. Então a gente tem um cenário hoje, Guilherme, em que a gente está numa iminência, né, depois aí da inflação nos Estados Unidos está convergindo para a meta, de que o Fed finalmente ele vai conseguir baixar as taxas de juros. Só que a grande dúvida que hoje existe para o mercado é, ok, mas isso não vai ter nenhum tipo de consequência, né? Quais seriam essas consequências? Afinal, a gente tinha ali até 2020 uma taxa de juros zerada, a partir ali de 21, 22, você saiu de uma taxa zero para uma taxa de 5, 5,5% ao ano, e a economia americana só cresceu. Quem que financiou isso? Né? Como que isso? O que foi a mágica acontecer? Obviamente que hoje todo mundo sabe que a mágica disso é aumento de endividamento. E a maquininha, né? E a maquininha de dinheiro ali rolando solta. E eu acho que a grande questão é, o Fed ele fez o que ele poderia fazer em termos de política monetária, né? Se você quer, diminuir a inflação, controlar a inflação, você sobe a taxa de juros. A economia continuou crescendo e quando que vai vir a conta? Não vai chegar nunca? Sim. Então, acho que a grande dúvida que nós temos hoje, em termos de Estados Unidos, é o Fed, nos próximos dias aí em que ele vai ter o FONC, né, o Comitê de Política Monetária, todo mundo já sabe que ele vai começar a cortar juros, mas ele está fazendo no timing correto? Ou ele já deveria ter feito? O ritmo que ele vai adotar, vai cortar 0,25%, vai cortar 0,5%, é o ideal, é o adequado? Né? Então, acho que são todas dúvidas que ninguém sabe. Por quê? Essas condições macroeconômicas que a gente vive hoje, né, advindo de pandemia, dessa política fiscal contracionista, o fiscal lá em cima, é algo que nunca se viveu na história. Né? Até hoje, a gente entende aí que o Banco Central norte-americano ele se arrepende de não ter salvado o Lehman Brothers lá em 2008, o que levou aí a crise bancária, levou, enfim, a crise que a gente viveu lá do subprime, e durante esses anos ele sempre vem atuando aí para amenizar e suavizar esses movimentos. Então, a dúvida que nós temos, Guilherme, daqui para frente é, ok, o Fed vai começar a baixar os juros, e a recessão nos Estados Unidos, ela vai chegar ou não? Acho que essa é a dúvida de $1 milhão, e eu posso dizer com tranquilidade, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer. E no meio, né, desse fogo cruzado, eu acho que nos resta o quê? Acompanhar ali, ficar assim como o Fed e as grandes instituições data dependente. O que é data dependente? Acompanhar o cenário macro mesmo, a divulgação dos dados, dos números e ver o que vai acontecer. Eu acho que nos últimos anos, quem pagou para ver, ou seja, quem quis tentar antecipar algum tipo de cenário, tomou na cabeça. Porque tudo que a gente vivenciou hoje, na minha opinião, foi bastante contra, principalmente quando a gente olha para os livros de macroeconomia global, em termos de decisão, foi totalmente contrário ao que os livros diziam, né? Que você, obviamente, se você tem um excesso de gasto, isso gera inflação, você sobe taxa de juros e leva aí para uma recessão. Isso ainda não aconteceu nos Estados Unidos e hoje está todo mundo acreditando que a gente vai ter o quê? Né? O famoso cenário que eles falam que é de caixinhos dourados, né? Que você tem uma economia nem quente nem fria, isso abre espaço para o Fed cortar as taxas de juros, mas não o suficiente para levar a uma recessão. Então você tem realmente um processo de desaceleração e não de recessão. Algo que eu tenho as minhas dúvidas. Tá? Quando a gente olha ali para os dados macro nos Estados Unidos, alguns dados ali mostram que não, os Estados Unidos realmente está caminhando para uma recessão, outros mostram que essa possibilidade de pouso suave ainda existe. Então, novamente, ninguém sabe o que vai acontecer, ficamos data dependente. Por que eu quis contar toda essa história? Para chegar no Brasil, em que Brasil, na minha opinião, olhando para o seu ciclo microeconômico, a gente tem um Brasil que está crescendo, que pode crescer acima da média global. Você tem, olhando para o ciclo microeconômico das empresas, olhando para a última temporada de balanços, eu enxergo que existe potencial de crescimento para os próximos trimestres, mas esse crescimento vai vindo o quê, Guilherme? De toda a readequação que essas empresas fizeram nos últimos anos, de redução principalmente da sua alavancagem. Então são empresas que sofreram bastante com a alta dos juros, mas que agora estão em melhores condições em termos de alavancagem financeira e que daqui para frente, mesmo que a economia não ajude, são empresas que estão mais leves, ou seja,
vai entrar ali as receitas, ao invés de eu pagar aquilo para o banco, né, eu estou menos endividado, então sobra mais dinheiro para o acionista ou para eu investir na minha própria operação. Então, olhando para o ciclo microeconômico das empresas aqui no Brasil, cara, é fantástica a nossa história. Olhando para frente, a gente realmente está na contramão do mundo. Enquanto você vê, olhando para os resultados das empresas nos Estados Unidos, elas podendo entrar numa fase de desaceleração, aqui no Brasil tem espaço o quê? Para as empresas continuarem crescendo. Então, quando você olha a foto hoje aqui do Brasil, digamos que ela está muito bonita, né? Empresas sinalizando que vão crescer à frente, a inflação, digamos ali, controlada, o PIB brasileiro, né, o famoso PIBão aí vindo com tudo. O problema é quando você olha por debaixo aí da superfície, em que você tem hoje até um cenário bastante curioso que vai novamente aí ao que diz aí a macroeconomia. É um cenário em que você olha para as justificativas desse crescimento aqui no econômico do Brasil, você vê que isso foi baseado em quê? Em consumo das famílias. O que representa um PIB que cresce através do consumo das famílias? Significa dizer que alguém está se endividando. Quem está se endividando? As famílias e o governo. Então, a gente vê que, olhando para a teoria macroeconômica, a consequência disso acaba sendo muito negativa, porque você não tem um crescimento estrutural. Você tem um crescimento ali que é baseado em consumo, se esse consumo deixar de existir, acabou. Sim. E como consequência disso, você tem o quê? Potencialmente inflação e um governo mais endividado. Uhum. Por isso que é até muito contraintuitivo o que está acontecendo. O que a gente está vendo aí nas últimas semanas? Bolsa subindo, dólar subindo e curva de juros abrindo. O que significa dizer curva de juros abrindo? Significa dizer que o mercado está precificando mais taxa de juros à frente. Cara, como que isso se justifica? Né? Uma inversão assim. Inversão total, porque assim, o que seria o modus operandi normal? Se dólar e juros sobem, a bolsa tem que cair. Mas não é o que está acontecendo. Então, o que justifica esse cenário? Por que a bolsa sobe? Pô, a gente está vindo de um ciclo de alta da taxa de juros aqui no Brasil. Ela se estabilizou ali, obviamente, em 10,5%, mas é uma taxa muito mais elevada que nós tínhamos ali até antes da pandemia. E as empresas, novamente, elas se reestruturaram. Elas estão mais leves. Ou seja, a gente tem hoje uma bolsa que, em termos de valuation, ela negocia com desconto em relação à sua média histórica. E quando você vê sobre a ótica global, em que você tem uma expectativa de corte dos juros nos Estados Unidos, e esse cenário ainda base de caixinhos dourados, que eu desconfio um pouco desse cenário, mas que o investidor global ele compra, é de maior probabilidade que nós teremos uma desaceleração e não temos uma recessão. Se eu tenho corte de juros nos Estados Unidos, o que eu ganho espaço para fazer olhando sobre um gestor internacional? Para investir em países emergentes. Então, o Brasil, eu vejo que ele se torna apto a receber esse fluxo. Por quê? A gente tem uma bolsa barata, a gente tem digamos, um PIB que mostra que a gente vai crescer acima da média, pelo menos agora, e você tem uma bolsa com liquidez, Guilherme, que faz muita diferença, né? Olhando aí para as opções que o investidor tem no mundo afora. Por quê? Da mesma maneira que eu entro no Brasil, eu consigo sair facilmente. Então, eu tenho essa flexibilidade. Então, isso acaba sendo positivo para o fluxo desse investidor que quer buscar maior risco, porque a taxa de juros vai cair nos Estados Unidos. Ah, mas se der errado, não tem problema, eu saio rápido. O Brasil me fornece essa liquidez. Tem uma bolsa barata, beleza, eu compro bolsa. Mas aí eu olho o quê? O que está financiando esse crescimento? Aumento de gasto público, endividamento. Então, eu não vou comprar bolsa única e simplesmente, eu vou comprar a minha proteção. Então, o que eu compro? Eu compro dólar. Porque se dá alguma coisa de errado, pelo menos ali eu tenho minha dolarização, então eu acabo ficando protegido. E as taxas de juros sobem por quê? Porque hoje, né, localmente, né, o investidor entende, o mercado entende de que o que está financiando esse crescimento novamente é a alavancagem e que lá na frente essa conta vai chegar através de inflação, dentre outros. Então eu preciso o quê? Reancorar as expectativas do mercado. Eu vou precisar subir juros num ambiente em que eu entendo que se eu não fizer isso agora, se eu deixar para fazer isso mais lá na frente, as coisas, essa alta de juros vai ser muito maior. Então, unindo esses três fatores é o cenário que a gente vê hoje de bolsa subindo, dólar subindo e curva de juros abrindo. Né? É bagunçado, mas é o que explica esse momento que a gente vive hoje. Não, acho que bagunçado sempre né? Mas assim, tá um pouco triste, né? Vamos dizer assim. Então, o que você diria pro cara que é investidor, o cara que é consultor, o cara que é gestor de patrimônio, como é que ele
pode hoje, nesse cenário, alocar? Qual a estratégia que ele pode usar ali em termos de balanceamento de carteira? Boa, eu acho que, novamente, desde que eu entrei no mercado financeiro, a gente teve a entrada, né, de novos produtos. Eu acho que essa possibilidade da internacionalização de ativos foi algo surpreendente, realmente, assim, que aconteceu em termos de possibilidade de alocação aqui no Brasil. Hoje, não necessariamente você precisa mandar os seus recursos lá para fora, você internamente consegue alocar em ETFs, em BDRs, né? Que você consegue essa dolarização e essa internacionalização dos seus ativos, ou até mesmo empresas, né? Que você, se tiver algum tipo de problema, você liga para elas e você tem um atendimento em português, né? Para tirar suas dúvidas ali e fazer os seus investimentos. Então, Guilherme, não tem jeito, a gente tem que partir para aquela velha regra de que não coloque todos os seus ovos numa mesma cesta. Eu acho que a gente tem que sim aproveitar da oportunidade que nós temos hoje em termos de alocação de dolarizar, mas não tem como ir você contra um país, como a gente disse anteriormente, que tem a taxa de juros real mais alta do mundo. Tá? Então acho que em termos de alocação, eu sempre gosto de comentar e dizer para as pessoas que o mais fácil é você sempre dividir ali em 3 caixinhas, né? Você tem ali a caixinha de curto prazo, que vai ter a sua reserva de emergência ali, a sua reserva de disponibilidade, ali você pode ter investimentos ultraconservadores e com altíssima liquidez, e você vai ser bem remunerado para isso, né? Afinal, ali a gente tem um CDI a 10,5, que, de acordo com as projeções hoje do mercado, pode chegar a 12,25 do ano que vem. Então, para mim, faz sentido, tá? Você ter essa alocação em pós-fixados. Tá? Maravilha. Você ser ultraconservador hoje, você pode até perder oportunidades, mas você vai estar sendo muito bem remunerado ainda. Então, não faz sentido você estar zerado nesse sentido, você zerado nesse tipo de exposição. Quando você olha para a caixinha de médio prazo, aí eu sempre digo que são aquele dinheiro que você vai alocar para algum tipo de objetivo. Uma viagem, um casamento, a faculdade dos filhos, dentre outros. E eu vejo que a maneira mais fácil de você alocar recursos nessa caixinha é de você sempre tentar casar os seus prazos. Então aqui, enfim, novamente, a gente tem condições para isso, né? As taxas de juros ainda estão muito boas, mas se você tem, por exemplo, objetivos para 2, 3 anos, por que não pegar pré-fixados ou títulos indexados à inflação que vão ter ali para vencimento em 3 anos, 2 anos, unindo esses prazos? Como são objetivos pré-determinados, você quer fazer de qualquer jeito, a minha sugestão de alocação é metade em pré-fixado, metade em inflação, tá? Mesmo com essa expectativa de subida dos juros, eu acho que as taxas de hoje, né, elas estão tão boas que faz sentido você ter esse tipo de alocação. E para a última caixinha, em que nós temos ali a caixinha de longo prazo, é a caixinha em que, na minha opinião, você vai ter as suas alocações em renda variável, você tem as oportunidades aí de ter as NTNBs longas, né, que seriam o Tesouro Inflação, que é o único investimento ali que vai te garantir um retorno real, que eu acho que deve ser o principal objetivo do investidor de longo prazo. Então, eu dividiria metade, né? Você pega essa caixinha de longo prazo, metade você coloca em indexados à inflação, e a outra metade, Guilherme, você vai ali em bolsas estrangeiras, Bolsa Brasil e também criptoativos, tá? São ativos que, na minha opinião, acompanhando a indústria com visão de longo prazo, é o que vai dar um maior potencial aí de retorno para as pessoas, tá? Que acreditarem nessa indústria. Se você acredita mais ou menos, aí é uma questão de você dividir isso, tá? Mas eu acho que esse portfólio diversificado, acho que valeria a pena. Em termos de alocação Brasil, alocação do mundo, não estaria hoje muito posicionado, tá? Eu acho que, diante dessas dificuldades que nós temos, dessa possibilidade de mudança de ciclo, de como o mercado está precificado lá fora, eu estaria bem líquido, tá? Não... Por exemplo, aqui... né? Lá fora, sei lá... Em todas as questões, tá? Eu acho que vale a pena ter um pouco de cada, mas não seria o meu maior nível de exposição, tá? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Lá fora eu digo, pessoal, porque a gente realmente está nessa iminência, né? Do Fed começar a cortar juros, a gente não sabe se vai ter ou não um pouso forçado ou um pouso suave. Então,
eu teria uma exposição reduzida, tá? Menor do que eu tinha nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E aqui no Brasil, eu acho que vale a pena ter, principalmente quando você aloca em empresas ligadas à economia doméstica. Eu teria uma baixa exposição em exportadoras por conta dessa possibilidade de China e recessão do mundo. O meu foco seria em ações locais. Mas, ao mesmo tempo que você olha para as oportunidades que nós temos nessas empresas, novamente não tem como descartar a situação no mundo e essa desconfiança que eu tenho em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e as consequências que a gente teria lá na frente. Tá? Então, novamente, falei para você das 3 caixinhas, mas, no geral, em termos de renda variável e renda fixa, eu gosto bastante daquela ideia geral do famoso portfólio 60-40, né? Em que você tem ali 60% de alocação em renda variável e 40% de renda fixa. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão é sempre o portfólio que eu tenho por objetivo. Esse portfólio 60-40. Mas quando a gente olha nas condições mundo hoje, eu teria o oposto, tá? Eu teria, no oposto, modo de dizer, eu teria hoje 70% renda fixa e 30% renda variável. No vídeo de hoje, Felipe Villegas, que é o responsável pelas carteiras recomendadas da Genial Investimentos e pelo relatório Gênoma, ele participou em um bate-papo no canal do Fábio Lousada, onde deu sua opinião sobre alguns pontos-chave sobre o cenário atual da economia, tanto no Brasil quanto no mercado de China e Estados Unidos. Villegas também compartilhou sua visão sobre a melhor estratégia para alocação de carteira, sugerindo a divisão em 3 caixinhas. A primeira seria a caixinha para o curto prazo, que deve servir como uma reserva de emergência e de oportunidade, alocada principalmente em pós-fixados. A segunda seria a caixinha de médio prazo, com um horizonte de 2 a 3 anos, focada em pré-fixados ou em títulos indexados à inflação. E por fim, a terceira caixinha de longo prazo incluiria oportunidades em renda fixa, bolsa brasileira, criptomoedas e bolsa estrangeira. E aí, investidor, o que você achou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.